Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo Marília Murta de Almeida. Ela é educadora, psicóloga, mestre em filosofia. Nós estamos falando sobre Clarice Lispector, o temporal e o eterno na obra desta escritora. De modo geral, Marília, você tem como é que você vê a relação entre literatura, filosofia, estudos sobre religião, essa questão da própria experiência religiosa? Para além de Clarice, você defende essa aproximação? Sim, eu acho que é sempre muito rico. Eu acho que hoje a gente vive um processo em que a filosofia acadêmica às vezes fica muito distante da vida. E eu acho que a filosofia, para mim, ela tem o sentido de ser um exercício de pensamento que me ajude a pensar melhor a minha vida, o meu mundo, e que as pessoas que venham fazer curso de filosofia também sejam convidadas a pensar as suas próprias vidas e seu mundo e tudo. Então, eu acho que às vezes a literatura traz elementos mais ricos, onde a gente consegue acessar de modo mais fácil, não ideias explícitas no sentido filosófico, assim, que acho que na filosofia tudo é muito demonstrado, né? O exercício da argumentação tem que estar mais claro, mas a gente pode trazer ideias que às vezes estão implícitas, estão pouco explicitadas mesmo no texto literário, e fazer o exercício filosófico de explicitá-las, de trazer, então, o que isso implica para a gente em termos de pensamento e como que isso nos ajuda a pensar, então, a existência e o mundo. Que eu acho que esse é o sentido de se pensar uma filosofia. No campo da teologia, acho que é a mesma coisa, assim, pensar a relação com Deus, pensar a presença de Deus na vida como uma possibilidade próxima em que a gente possa ter inspiração aqui e ali, na poesia, na literatura, eu acho que faz um caminho muito interessante e traz as ideias mais para perto da gente. Sim. Eu acho que falta muita reflexão sobre o religioso. Aí a gente, às vezes, acaba ficando com modos de religião, às vezes, pouco explorados, né, pouco pensados. Quanto mais a gente pensar sobre isso, eu acho que mais a gente traz esse campo para um terreno mais interessante, mais sofisticado mesmo em termos de ideias, para que o pensamento fique instigado para pensar isso. Qual que é a riqueza, qual que é o limite desse modo de se aproximar da religião? Pouco usual, talvez, né? Uhum. Essa aproximação pelo viés da literatura. Eu acho que talvez tenha a riqueza de tocar mais facilmente a própria interioridade da pessoa. E acho que é aí que reside, talvez, essa mola principal da possibilidade do estabelecimento de uma relação, né, de transcendência, que é o principal assunto aí, então, do meu trabalho. Então, é pensar que é num exercício de autoconhecimento, da busca de si mesmo, que a gente pode encontrar a possibilidade dessa relação. Então, eu acho que as imagens, a questão da imagem, ela nos toca muito rapidamente, né? Nesse sentido, a literatura pode ser um caminho mais vivo, mais rico, para acender as nossas próprias inquietações. E alguma limitação? As limitações, não sei, quando penso na limitação, as que são inerentes a esse processo mesmo, né? Acho que para cada um isso chega num ponto. Eu acho que talvez algumas pessoas acabem sentindo uma necessidade de alguma ritualização também. Mas isso aí, você passar, por exemplo, a frequentar algum tipo de igreja, mas tendo já toda uma reflexão feita antes própria, uma experienciação também, aí até a experiência institucional passa a ser mais rica também. Não sei, mas para alguns talvez isso se coloque como limite. Ah, não, eu preciso agora de um outro terreno, mas... Uma comunidade. Uma comunidade. Não? Ah, sim, talvez esteja pensando nisso, né? A limitação da coisa ficar solitária. Mas na medida que a gente faz grupos de estudos e se pretende dar cursos sobre isso, a gente está trazendo pessoas também a refletir juntos sobre isso, e experienciar juntos. Você também se aproximou de Kierkegaard. Aliás, você disse, esse era uma primeira ideia, depois você somou né, uma série de questões e anseios, né? O que Kierkegaard lhe ajudou nesse debate? Né? Era a minha primeira ideia porque era mais óbvio no sentido acadêmico. Ali dentro do curso de filosofia, geralmente os mestrados acontecem em cima de um autor da tradição. Porque ele tratava dessa questão do religioso, mas trazendo muito à tona a questão da interioridade, né? Que a experiência religiosa se passa por um movimento interno da pessoa com ela mesma, uma busca de uma relação consigo mesmo que acaba culminando, né? Se pensar assim, a busca do eu interior acaba se abrindo para a perspectiva de uma relação com o transcendente. Pensei uma vez assim, né, pensando a partir dos conceitos de Kierkegaard, que a gente pode pensar na interioridade como uma esfera que se abre por dentro, e se abre para a alteridade do Deus,
e ao mesmo tempo um Deus que te ordena a amar o próximo, está muito na obra do Kierkegaard. Então, não existe aqui, tem gente que pensa que o pensamento dele poderia ser subjetivista, da pessoa ficar enclausurada em si mesma, mas não, porque é uma perspectiva religiosa que lança a pessoa para a comunidade, através da ideia do amor. Nos ajude um pouco a situar Kierkegaard, né, na história do pensamento, Tá. esse autor. Uhum. Kierkegaard foi um filósofo dinamarquês que viveu na primeira metade do século XIX e escreveu uma obra enorme, viveu pouco, morreu com 40 e poucos anos, e escreve muito e o tempo todo movido pelo interesse e o objetivo de compreender melhor o cristianismo, um cristianismo que à sua época na Dinamarca era institucionalizado, com uma igreja protestante muito poderosa, misturada com o Estado e tudo, e ele faz era um filósofo desses que estava na rua brigando com as pessoas, brigando com as instituições na sua época e defendendo que o cristianismo era uma religião que propiciava o movimento interno e o encontro consigo mesmo, o encontro com Deus, e que não tinha nada a ver com aquilo tudo que tinha sido instituído de forma histórica pela religião, né, tempo secular. E em termos conceituais, eu acho que ele abre uma coisa muito importante para a gente, que é o conceito de paradoxo. Pensar a religião a partir da ideia de paradoxo. A religião cristã, para ele, estava toda ela... O cristianismo, então, é uma visão de mundo que gira em torno da ideia de paradoxo, porque a própria ideia central do cristianismo, que é a ideia de um Deus que se faz homem, que vem viver na terra, no corpo de um homem, que era um servo, um homem comum, simples do povo, isso já é um paradoxo para a razão humana. A razão humana não consegue compreender isso. Então, é em torno dessa ideia que se deve compreender todo o cristianismo. Mas um outro termo que você usa, e aí você faz associação também com a Clarice, é o tema do amor. Sim. Bom, o tema do paradoxo e o tema do amor. Que lugar tem esse tema do amor na perspectiva do seu trabalho? Aí tem muita coisa, né? Deixa eu pensar por onde eu posso falar disso. Primeira coisa óbvia, eu trato de um romance em que o tema principal dele é o amor, um amor humano. E quando eu defendi que eu acho que o que acontece com a Lori é uma aprendizagem do amor no sentido da relação com Deus, o que eu acabo defendendo é que esse livro traça um caminho de possibilidade de amor para nós que passa pela abertura ao amor de Deus. Então, é quando ela se abre à experiência de um amor que está voltado para o mundo, de modo geral. Então, você tem experiências na rua, experiência na feira, na beira do mar, em que ela se sente cada vez mais aberta a perceber pequenas instantes onde o mundo aparece mais vivo, né? E ela olha para isso com amor, até chegar ao ponto que ela tem uma experiência que é narrada como uma experiência de estado de graça, em que ela se sente completamente feliz no seu corpo, e como se estivesse ligada ao mundo de forma direta, e ela chama isso de estado de graça, como se tendo sido uma dádiva, algo que ela recebe do Deus. E logo depois dessa experiência, Ulisses considera que ela está pronta para viver o amor dos dois. Então, eu acho que houve aí um movimento em que a abertura ao amor a Deus, ou a recepção também do amor de Deus, é que permite a ela estar apta para um amor humano, limitado, temporal, com o homem que ela já tinha escolhido lá desde o início. E esse tema do amor na obra do Kierkegaard é muito importante o tempo todo, em termos conceituais, mas ele escreve alguns livros mais filosóficos, outros mais que são parecidos com sermões. A gente tem um livro chamado As Obras do Amor, que é todo ele girando em torno de uma compreensão do mandamento do amor. E essa ideia de que, então, esse Deus que se faz homem vem à Terra para dizer para nós que o modo de vida ético para o ser humano é o modo aberto ao amor. Um amor que tem sua origem em Deus. Ele usa uma imagem muito bonita do manancial, né? Qualquer amor humano é como um riozinho que tem a sua origem no manancial do amor de Deus. Sim. Um tema hoje muito recorrente, nós vamos, infelizmente, terminar a nossa conversa com essa pergunta. Eu gostaria de continuar aqui por muito mais tempo falando sobre o seu trabalho. É o tema da realização humana. Né? Hoje, numa perspectiva bastante subjetivista. Né? Como é que você aborda, né, o tema da realização humana nesse contexto todo aí da nossa conversa?
esse acabou sendo o tema que surgiu como conclusão do meu trabalho, nem era aquilo que eu pensava no início, que eu ia chegar nesse ponto, mas o que eu acabei vendo foi uma trajetória da Lore, em que ela chega num ponto que eu acabei chamando de realização, mesmo sabendo que era uma palavra perigosa, talvez por isso que se aponta, porque ela é usada de modos, né, às vezes subjetivistas mesmo, pensando na questão de si mesmo. Mas o que aparece ali é que ela se realiza no sentido de estar pronta para viver de forma plena, de ser feliz até com o amor humano e tudo mais, depois que se abre para uma alteridade interna em que a identidade dela fica partida por isso. Quanto mais ela buscava a si mesma, ela buscava a possibilidade de falar eu a partir de si mesma, e quando ela finalmente consegue, ela diz para Ulisses, eu sou eu agora, logo depois ela diz, mas eu não sou eu. Porque ali, quando ela encontra a própria identidade, tem essa abertura ao transcendente, essa abertura ao Deus. Então, eu acabo, assim, a conclusão do meu livro, acabo chegando nesse ponto de dizer que assim, é uma realização partida, porque ela não se deve a um eu, a uma força de um eu que se impôs, mas um eu que aceitou se submeter ao desconhecido, a um Deus que é essa perspectiva. Assim. Eu agradeço muito e fica o convite para a leitura do seu livro, Um Deus no Tempo ou Um Tempo Cheio de Deus, publicado pela Loyola. Encantadora conversa com você aqui, Marília. Muito obrigado por você ter vindo ao Religare. Muito obrigada pelo convite, foi muito bom. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossas atividades, acesse a página www.pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.